A cada eleição, novas regras são adotadas visando o aperfeiçoamento da votação. Quais são os efeitos e repercussões das novidades deste ano, como a biometria, o voto dos presos provisórios e a lei da ficha limpa sobre o processo eleitoral? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, desembargador José Altivo Brandão Teixeira. Mestre em Direito Administrativo, ele é magistrado há 34 anos e já passou por 4 comarcas: Porteirinha, Conceição do Mato Dentro, Lavras e Belo Horizonte, onde também é desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e ainda autor de várias publicações, entre elas Petição Inicial, Defesa e Sentença no Processo Civil Brasileiro e também Preliminares, Carência de Ação e Mérito. Doutor Brandão, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui. O prazer é nosso, agradeço o convite. Muito obrigado. Nós é que agradecemos e teremos ainda aqui a presença dos quadros O Pensamento Literário, em que estudantes de faculdades de Direito, hoje da Faculdade UNA, me ajudarão a entrevistá-lo. E também o Pensamento Literário, em que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Pois bem, doutor Brandão, vamos iniciar a nossa entrevista sobre o processo eleitoral do primeiro turno. Que avaliação o senhor fez desse primeiro turno das eleições em Minas Gerais, especialmente aí analisando essas novidades que tivemos aí da biometria, do voto dos presos provisórios, a lei da ficha limpa, em forma geral, o que o senhor achou? A resposta é que as novidades foram muito bem recebidas e a avaliação é extremamente positiva. Positiva no sentido do comparecimento em massa dos eleitores, das pequenas dificuldades que tivemos com as urnas, da tranquilidade, da segurança e da paz nas eleições, e até mesmo as delegações estrangeiras que estiveram em Minas Gerais me transmitiram de viva voz a sua admiração diante do nosso processo político-eleitoral, muito expressamente, até no sentido de que a nossa população confia no sistema, porque, diferentemente de diversos países, é um sistema judicializado em que há um debate político eleitoral que é decidido pela Justiça Eleitoral, que administra as eleições, e o povo confia na urna e nos resultados. Doutor Brandão, que a urna eletrônica é um sucesso no Brasil, até fora daqui, a gente já sabia. Agora a novidade da biometria, ela veio para ficar, foi aprovada? Foi aprovada, veio para ficar. Com ela, o processo de votação fica praticamente imune a fraudes, porque aquela fraude que se praticava de um eleitor substituir o outro, ou de alguém votar pelo eleitor que não compareceu, ele fica totalmente excluído pela identificação biométrica, pela digital do eleitor. Isso atrasou o processo entre os mais idosos, por exemplo? Eu creio que não. Estive em São João del Rei e percebi que o sistema ainda precisa de algum aperfeiçoamento. Mas já se pode dizer que veio para ficar, que é uma iniciativa, uma inovação já vitoriosa. Claro, tudo na vida pode ser melhorado. Em Minas nós tivemos, além de São João del Rei, como você citou, outros 3 municípios, né? Coveiro, Ponte Nova, não me lembro aqui o outro. Mas parece que quando não ocorre, não é possível a identificação pela biometria, pela digital, recorre-se à documentação. Sim, recorre-se à documentação do eleitor, e a identificação digital é suprida por outros meios documentais. Isso é certo. É necessário que a identificação seja documentada para que se exclua aquela possibilidade de os mesários e fiscais mancomunarem-se para admitir a votação eleitores que não estão inscritos nem alistados. Mas ela pode ser substituída por outros meios e, nessa circunstância, o presidente da mesa tem uma senha em que ele, utilizando essa senha, o eleitor pode ser admitido ao voto, independentemente de não ter sido identificada de não terem sido identificadas as suas impressões. Já se sabe qual seria a razão dessa não identificação? Algum problema técnico, como acontece com os cartões magnéticos de banco? Às vezes acontece principalmente quando as impressões digitais ou a pele do eleitor foi afetada por fatores químicos, biológicos, né, que
parece que afeta a capacidade da pele de transmitir energia elétrica, sinais eletromagnéticos, como detergentes, que ressecam a pele, né, e produzem essa dificuldade. O outro município que eu faltei aqui, que esqueci, é o Pará de Minas, também participou dessa votação biométrica em Minas Gerais, atingindo um pouco mais de 200 mil eleitores. Agora, doutor Brandão, a questão do voto dos presos provisórios. Em Minas tivemos 55 sessões. Havia muita polêmica, muita restrição, e ainda há, quanto ao voto dos presos. O que o senhor achou dessa votação? É uma expansão da cidadania, né? O preso provisório, só porque está preso, não deixou de ser uma pessoa, e enquanto ele não for condenado, ele é titular dos direitos da cidadania, e é importante, então, que esses direitos sejam exercidos, na medida do que for possível, né? Então, eu acho que o exercício do direito de voto pelo peso provisório significa que nosso país está alargando os seus conceitos de cidadania, admitindo à votação pessoas que antes eram até esquecidas e excluídas. E foi um sucesso. Que tipo de repercussão e efeitos o senhor acha que essa iniciativa, que até em Minas Gerais é um pouco pioneiro nisso, dessa participação dos presos provisórios, que tipo de repercussão o senhor acha que pode ter quanto à legislação e até o tratamento pelos políticos sobre os presos? Hoje existe muitas formas de a pessoa cair na criminalidade. Como juiz, sempre tive o cuidado de excluir aqueles que são os infelizes daqueles que são malvados, né? Aqueles que são infelizes, acho que o Estado deve cuidar deles com certa atenção, com certo desvelo, porque não se trata realmente de uma pessoa que mereça ser definitivamente segregada. E eu creio que uma pessoa nessa circunstância, quando lhe é reconhecido o direito de votar, ele se sente mais estimulado a também tornar-se socialmente mais responsável. Um sinal desse estímulo foi dado, porque no dia da eleição, muitos presos provisórios já haviam sido liberados e voltaram ao presídio para exercer o seu direito de voto. Interessante esse resgate da cidadania, né? Muitos deles até nem deveriam estar presos, aguardando às vezes um julgamento que não aconteceu ainda, né? Muito bem. Doutor Brandão, eu vou fazer um pequeno intervalo aqui, gostaria que no próximo bloco a gente falasse também sobre a questão da influência da lei da ficha limpa, que ainda está sob júdice no Supremo Tribunal Federal. A gente volta em instantes.